Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da violação dos direitos dos povos indígenas e da sua resistência. E para isso, nós convidamos aqui duas lideranças indígenas que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar para vocês o Jorge Tabajara. Ele é cacique do povo Tabajara e é advogado indígena. Ele é advogado do escritório IBE, assessor jurídico da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, e cacique do povo Tabajara, da aldeia Cajueiro, em Poranga, no sertão cearense. Muito obrigado por estar com a gente. Vou apresentar para vocês também o Veibe Tapeba. Veibe Tapeba é liderança do povo Tapeba e é advogado indígena. Ele também é advogado do escritório IBE, é integrante da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Indígenas, ex-coordenador da Organização dos Professores Indígenas do Ceará, ex-coordenador da Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Ceará, foi assessor da FUNAI, integrou o Conselho Nacional de Política Indigenista, é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará, integrante da Comissão Especial de Defesa dos Direitos Indígenas do Conselho Federal da OAB e vereador de Caucaia, no Ceará, pelo PT, em seu segundo mandato. Muito obrigado, Veibe, também por estar aqui com a gente. Vamos começar com uma pergunta que, no fundo, é uma novidade ter advogados indígenas, né? Então, eu queria perguntar para vocês, vamos começar pelo Jorge, como é que vocês se tornaram advogados e o que é esse escritório, esse escritório IBE, por favor? Boa tarde a todos, sabe aqui o meu companheiro e compadre, guerreiro de luta, Veibe Tapeba, um apresentador. A minha história de luta, nós nascemos vendo nossos pais militarem no movimento indígena, né, na luta por efetivação de direitos, pela demarcação dos nossos territórios e muitas outras necessidades do nosso povo. E logo muito cedo me tornei liderança e antes mesmo de decidir enveredar na carreira advocatícia, eu fui nomeado cacique pelo meu povo ainda aos 18 anos. E quando houve essa possibilidade de cursar direito, consultei também aos nossos povos, tendo em vista que o nosso papel enquanto cacique, enquanto liderança, é apenas defender o que a nossa coletividade entende melhor. Então, a ideia de estudar, de cursar direito, ela surgiu em detrimento da necessidade que nós, enquanto povos indígenas, temos de nos apropriar do ordenamento jurídico, dos nossos direitos para defender com maior propriedade. Então, a gente enfrentou essa luta com muita dificuldade, eu tive que praticamente ir embora da minha aldeia, morei durante todo esse tempo, fui muito bem acolhido pelo povo Tapeba, e durante toda essa minha caminhada no curso de Direito, pude acompanhar diretamente cada ação, cada iniciativa dos nossos povos, vindo sempre que possível à minha aldeia, a aldeia Cajueiro, e fazendo essas articulações. Tive, inclusive, o privilégio de acompanhar durante todo o meu curso um processo que tramita na 22ª Vara Federal, que tratava exatamente sobre a questão da demarcação das nossas terras. Ficamos muito próximos, por exemplo, de receber uma reintegração de posse em virtude desta ação e graças à nossa atuação, papel importantíssimo do Ministério Público Federal, com a nossa provocação, conseguimos, no primeiro momento, retirar toda e qualquer possibilidade de sofrermos essa ação de reintegração de posse e, ato contínuo, ajuizamos uma ação na Justiça Federal que teve todo o seu curso normal, com o nosso acompanhamento, e transitou em julgado agora, muito recente, impondo ao Estado brasileiro o dever de iniciar o procedimento de demarcação das nossas terras. A nossa inserção no escritório, no IBI,
né? O IB é o primeiro escritório de advogados popular indígena, composto por indígena, e ele surge justamente para satisfazer a necessidade das nossas organizações, dos nossos povos, e de forma muito responsável acompanharmos as ações judiciais, bem como outras ações que serão desenvolvidas e dar o retorno aos nossos povos em nosso estado. Maravilha, obrigado. David, conta para nós como é que você virou advogado. Bom, Silvio, primeiro queria agradecer o convite, saudá-lo aqui para estar mediando esse debate, saudar aqui meu parente, meu compadre, grande liderança, grande advogado indígena, Jorge Tabajara. Silvio, eu, na realidade, enveredei dentro do movimento indígena também muito cedo, já com atribuições específicas. Eu comecei a ter atribuições dentro do movimento indígena com 14 anos de idade. Eu fui professor indígena por bastante tempo, e a minha decisão de cursar direito, de se tornar advogado, ela se deu por até um fato inusitado. Eu estive indo para Brasília, numa delegação de liderança, de 3 lideranças, para se reunir com procuradores da Advocacia Geral da União para tratar sobre o procedimento de demarcação do território Tapeba, porque o STJ tinha tomado uma decisão no julgamento de um mandado de segurança para anular a portaria de demarcação do nosso território, e a reunião era para tratar justamente da defesa de um possível recurso. E lá, um procurador da Procuradoria Especializada da FUNAI, que era vinculada à AGU, ele falou que a FUNAI já tinha adotado as providências, que a chance do STJ reformar aquela decisão era muito grande. Eu perguntei qual era a medida que a FUNAI tinha adotado, a Procuradoria Especializada. Eles disseram que era embargo de declaração e que a gente voltasse para o território muito tranquilo, que a chance, de fato, do STJ reformar aquela decisão era muito grande. Então, assim, nós voltamos, nos reunimos com as lideranças, cacique, pajé, associações indígenas, e nós repassamos aquelas informações. E aí, poucos dias depois, nós tomamos a informação de que, de fato, o STJ, no julgamento, né, na análise desse mandato de embargo de declaração, o STJ havia mantido a decisão inicial do STJ. E eu fui curioso como sou, fui investigar o que diabos era embargo de declaração. E aí eu descobri que embargo de declaração ele não tem esse poder, esse condão de reformar uma decisão judicial. Ele basicamente serve para esclarecer a obscuridade, a omissão, contradição, e não tem esse perfil de converter uma decisão já proferida por um juiz, por um magistrado. Então, me senti extremamente enganado, manipulado pelo juridiquês, sem a gente conhecer a linguagem jurídica, e naquele momento eu tomei uma decisão individual de dizer assim, olha, a gente precisa dar um basta nessa situação. Então, nós nos reunimos aqui dentro do Povo Tapeba, fizemos uma discussão, não era a minha intenção individual no início de seguir essa carreira jurídica, e nós optamos, então, por fazer um vestibular já de urgência. Era no meio do ano, eu lembro que era no meio do ano, não tentei nenhum vestibular numa universidade pública, fui para uma faculdade particular, porque, infelizmente, o acesso à universidade pública ainda é muito excludente, e consegui concluir o curso de Direito, já prestei o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, conseguimos passar nesse exame, e nós estamos aí nessa empreitada, né, para defender os direitos dos povos indígenas com qualidade, defender os interesses das organizações indígenas, assessorar as lideranças, o movimento indígena como um todo, e nós estamos aí nessas frentes de batalha, integrando essa rede nacional de advogados e advogadas indígenas, integrando agora o escritório IBI, que é o primeiro escritório de advocacia popular indígena, uma experiência inovadora, que a gente espera, inclusive, Silvio, que os outros estados também sigam o mesmo caminho, porque, de fato, o acesso ao sistema de justiça é muito difícil e caberá as experiências como essa do escritório IBI, a gente dar os retornos para as comunidades. Muitas comunidades, infelizmente, não conseguem sequer ter a oportunidade de acompanhar a tramitação de processos judiciais envolvendo seus territórios. Então, nós estamos aí depositando as nossas fichas, a nossa confiança nessa primeira experiência, como uma experiência de incubação mesmo, para que a gente consiga implantar um sistema de monitoramento desses processos judiciais, assessoramento, acompanhamento, e em algumas ocasiões a gente poder, inclusive, ingressar com medidas judiciais envolvendo os interesses das coletividades dos nossos povos. Muito bom.
É uma satisfação poder contar com advogados indígenas que defendem a sua causa, a nossa causa, a causa dos direitos, né? Olha, eu estou muito impressionado. Eu acho, inclusive, que o Brasil inteiro está impressionado com o nível de organização que os povos indígenas apresentaram agora nessa manifestação do acampamento com 6.000 representantes em Brasília, não é? São mais de 140 povos que se juntaram aí, falando línguas diferentes, inclusive, não é? E eu queria que vocês nos contassem um pouco como é que chegou a esse nível de organização, né? E como é que foi preparada essa manifestação? Antes de a gente entrar nos conteúdos, é importante saber esse nível de articulação, esse nível de luta conjunta que vocês estão amadurecendo e mostrando para o Brasil como se defende direitos, não é? Jorge, você quer começar? Pode ser. É importante colocar que, com o advento da atual Constituição Federal Brasileira, nós, povos indígenas, passamos a ter esse direito de organização própria, né? E isso tem difundido muito bem em nossas aldeias. Todos os nossos povos têm suas associações de base, têm nossos movimentos de base, e a partir das nossas bases nós vamos nos integrando às outras organizações do movimento indígena. A nível estadual, aqui nós temos diversas organizações, agora a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, temos outras do segmento, como a Organização dos Professores Indígenas, a Organização de Mulheres Indígenas, a Organização da Juventude. Nós integramos a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME, e a partir da APOIME, somos integrados também à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que é a principal organização indígena que tem esse poder principal de realizar essas mobilizações. O chamado para todos os povos indígenas estar presente em Brasília, ele se dá por uma situação muito, muito complexa e que, de uma certa forma, tem nos colocado em risco a nossa própria dignidade, tendo em vista que a nossa principal bandeira de luta é a luta pela efetivação dos nossos territórios, e o que está sendo discutido, debatido por meio do recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, que foi reconhecida e aplicada no Instituto da Repercussão Geral, isso significa dizer que a decisão tomada nesse julgamento ela servirá como parâmetro de base para ser aplicado em todos os territórios, em processo de demarcação judiciária, processo de demarcação de terras indígenas que já tramitam na Justiça Federal. Há uma tese que tem sido bastante discutida, se vê em todas as redes sociais, principalmente as nossas, de lideranças e povos indígenas, é hashtag não ao marco temporal. O que é, de fato, esse marco temporal? É uma tese criada pela bancada do agronegócio, por ruralistas, né, que faz uma interpretação, a nosso ver, muito equivocada da atual Constituição Federal Brasileira em querer condicionar, em defender e querer condicionar a demarcação dos nossos territórios apenas aqueles povos que já tinham suas terras sendo reivindicadas ou se já estavam ocupadas até 5 de outubro de 1988, o que para nós é um absurdo, é uma aberração jurídica, tendo em vista que a própria Constituição ela garante o nosso direito tradicional, originário, e com isso se quer prever qualquer requisito temporal, tendo em vista a questão da originalidade do nosso povo, né, que precede toda essa questão de outubro de 88. Muito bom. Você quer continuar? Eu estava muito interessado na dimensão assim de como vocês se organizaram para chegar lá, com essa força toda. O Brasil e o mundo estão admirando a capacidade de luta de vocês. Bom, Silvio, primeiro para dizer que essa estrutura do movimento indígena, descrita pelo nosso companheiro parente advogado Jorge Tabajara, já é a experiência que tem acontecido nos últimos anos, né? A articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com suas organizações regionais, estaduais e de base, tem realizado anualmente o acampamento Terra Livre. Então, a experiência do acampamento, que já existe há pelo menos uns 10 anos, ela iniciou pensando num abril vermelho, num abril indígena, para que os povos pudessem demarcar o espaço de Brasília, o Distrito Federal, levando um conjunto de reivindicações
para o governo brasileiro, para os ministérios, uma pauta na área dos territórios, da saúde, da educação, do meio ambiente, da necessidade de termos apoio para a produção nos territórios indígenas, de levar um debate para a capital federal. E nós temos a oportunidade desse acampamento Terra Livre funcionar como uma espécie de uma Assembleia Nacional dos Povos Indígenas, um espaço de deliberação máxima do movimento indígena brasileiro. Então, não é nova essa experiência de nós estarmos em Brasília, reunidos em assembleia, para reivindicar, para defender os nossos direitos. Evidentemente que nesse ano de 2001, nós tivemos, de 2021, nós tivemos se concentrando muito nessa pauta anti-indígena que tramita no Congresso Nacional e que também está dentro desse processo de repercussão geral envolvendo recurso extraordinário do STF. Tanto é que em junho nós tivemos integrando o acampamento Levante pela Terra, e esse acampamento também teve uma participação expressiva de lideranças indígenas do Brasil, eram mais de 3.000 lideranças, nós estivemos lá, inclusive eu e o compadre Jorge, nós estivemos presentes nesse acampamento, e agora, novamente, na semana passada, também respondendo à convocação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da PIB, nós estivemos lá no acampamento Luta pela Vida para fazer esse acompanhamento presencial da tramitação do recurso extraordinário do marco temporal. Então, é um momento de muita excepcionalidade, não é um acampamento Terra Livre comum, como os anteriores, é algo que a gente precisa, de fato, levar todas as atenções do movimento indígena, dos povos indígenas, das organizações indígenas, dos aliados, parceiros, das entidades e instituições, mas, sobretudo, tentar amplificar o debate com a sociedade brasileira, com a comunidade internacional, de todo o conjunto de violações de direitos humanos que estão acontecendo, especialmente vindo disparado de Brasília, seja no Congresso, seja no Supremo Tribunal Federal. Então, essa capacidade de articulação ela se dá muito pela unidade do movimento indígena. Nós costumamos a dizer, Silvio, que nós não temos unanimidade dentro do movimento indígena. Nós temos divergência, nós brigamos, nós discutimos, mas nós buscamos uma unidade desse movimento. E essa unidade ela se dá exatamente na luta pela terra e na luta pela implementação dos direitos sociais, das políticas sociais, e no combate à violação de direitos humanos. Então, quando mexe com um, mexe com todos. Especialmente, isso está retratado nesse recurso extraordinário. É um caso envolvendo um povo, que é o povo Xoclen do estado de Santa Catarina, mas que tem repercussão geral e pode colocar em xeque aí o futuro das nossas próximas gerações. Então, essa capacidade de articulação, de mobilização, ela se dá pelas nossas organizações indígenas, pelas redes sociais e pela legitimidade dessa corrente de forças que foram sendo constituídas nos últimos anos. O agronegócio tem ficado muito forte, tem crescido, né? Tem construído uma representação forte no parlamento. E eu queria perguntar para vocês se depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma, a situação dos povos indígenas foi mudando mais rapidamente ou foi ficando mais grave. Porque a gente sabe de como a FUNAI foi esvaziada, o Instituto Chico Mendes foi esvaziado, e aí eu queria que vocês fizessem um pouco o diagnóstico do que é que ficou como situação dos povos indígenas a partir daí. Você está sem som, Jorge. Pronto, nessa bancada, levando em consideração o Congresso Nacional, nós nunca tivemos uma bancada que fosse bastante favorável à questão das minorias do nosso país. Nós, ao longo da história, nós tivemos apenas 2 deputados federais, o Juruna, e agora a nossa grande guerreira Joênia, que tem feito um excelente trabalho, e nas últimas décadas, a nossa luta, a luta do movimento indígena no Brasil, ela é imensa, para, pelo menos, manter os nossos direitos que já estão aí. Por diversas vezes, estivemos também no acampamento Terra Livre, em Brasília, fazendo uma luta imensa contra a PEC 215, que foi muito, muito falada e que rodou diversas vezes nos bastidores do Congresso Nacional, onde tentava alterar a competência de demarcação das terras indígenas, que hoje é do Poder Executivo,
levando essa competência para o Poder Legislativo, que depois, de uma certa forma, ela foi apenas reformada e está sendo também analisada por meio do projeto de lei, o PL 490. Então, nos últimos anos, a nossa luta tem sido muito intensa nesse sentido, porque se analisarmos o próprio texto constitucional, ele é muito completo. No entanto, o Estado ele não cumpre com o seu papel institucional de demarcar nossos territórios e fazer a proteção como reza o texto constitucional. Então, a nossa luta, tendo em vista que o Estado ele não cumpre com esse papel, e vem um Congresso Nacional, esses ataques em todos os poderes, agora também por meio do Poder Executivo, no sentido de alterar, suprimir direitos constitucionais dos nossos povos. Uhum. Então, eu tenho algumas coisas que são ações que vocês estão envolvidos, que fazem menção a organizações criminosas nas aldeias, aos grileiros, aos poceiros, mineração, não é? Quer dizer, como é que tem sido esse avanço desses ataques às terras indígenas e às aldeias, hein? Silvio, eu queria pedir permissão só para também colaborar com a pergunta anterior, só para dizer o seguinte, né? De fato, os impactos do golpe lá de 2016, com o afastamento da ex-presidente Dilma, acabou mudando essa relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, especialmente com as conquistas que nós tivemos nos últimos anos na área do controle social, né? Uma das primeiras medidas do presidente Bolsonaro foi editar o decreto 9.759, que extinguiu quase 700 conselhos. E dentro desses conselhos, Silvio, tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Política Indigenista, que eu tive a oportunidade de estar como relator da Comissão de Terra e Território, que era a instância máxima de controle social nessa relação do Estado brasileiro com o movimento indígena, com os povos indígenas, extinguiu a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, nós tínhamos um comitê de repartição de benefícios para discutir essa questão ambiental, enfim, tirou a oportunidade, o atual governo, o governo Bolsonaro, ele não dialoga com a sociedade, não dialoga com o movimento indígena, com os povos indígenas, com as nossas organizações, e esse afastamento, ele gera instabilidade política, porque acaba que o próprio artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que dá direito à consulta prévia, livre e informada dos nossos povos, indo por água abaixo, né? Então, é um governo que é pautado na falta do diálogo, que não respeita o direito de consulta estabelecido por um tratado internacional em que o Brasil é signatário, e, sobretudo, ataca os nossos direitos, né? Então, a tensão ela tem sido a tônica nessa relação conflituosa do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, com os nossos povos. Eu não estou dizendo aqui que no governo Dilma, no governo Lula, embora eu esteja vereador do Partido dos Trabalhadores, pelo PT, eu não posso de maneira alguma dizer que foi 100% bom, até porque o nosso partido errou muito, cometeu muitos erros, não conseguiu ampliar a política de demarcação de territórios indígenas. Nós entendemos por quê. Pela governabilidade, o Congresso Nacional tem a sua bancada maior, que é a bancada ruralista, que muitas vezes não consegue permitir que pautas como a nossa, de demarcação de territórios, ela avance. Mas, evidentemente, que eram governos que respeitavam a nossa organização, que dialogava, que tinha um ambiente, vamos dizer assim, respeitoso para a gente tentar construir essa relação mais harmônica, né, com os nossos povos. Então, queria primeiro registrar isso. Sobre essa segunda pergunta, Silvio, de fato, os nossos territórios, eles, desde a chegada do Caribe, do homem branco, do projeto colonial, nós nunca tivemos paz, essa é a verdade, né? O projeto colonial ele começou com o objetivo de exterminação dos nossos povos. Tanto é que pesquisadores davam conta da nossa existência aqui no Brasil, na chegada do europeu, de 6 milhões de indígenas, nós fomos reduzidos a quase 400 mil, ou seja, nós não podemos contar, estar com falácia, tentar romantizar essa história de mistura de raça, encontro de raça. O que houve no Brasil foi matança, foi etnocídio, foi genocídio, foi um extermínio quase que generalizado, que só não aconteceu por conta da resistência dos nossos antepassados, né? Então, estupraram as nossas mulheres, as nossas anciãs, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, a gente precisa contar a verdadeira história do nosso país. Não conseguiram exterminar, tentou-se emplacar aqui no Brasil o que a gente chamava de integração forçada, a integração nacional dos nossos povos, para a gente deixar de ser índio,
também não funcionou. Depois vieram com um projeto de tutela, que se estendeu até a Constituição Federal de 88. E nós evidentemente, estamos ainda enfrentando o resultado desse projeto colonial que não dá lugar aos nossos povos num projeto de nação do Brasil, né? Então, os nossos territórios continuam estando frágeis, com uma nova roupagem de colonização, com a intenção dos objetivos de um projeto colonial, um projeto capitalista, um projeto de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, que tenta tirar das terras indígenas as riquezas que nós temos através do agronegócio, da mineração, dos madeireiros, né? O garimpo está muito forte em diversas terras indígenas, queimadas, desmatamentos. Então, os interesses estão sobre os nossos territórios, né? Então, é preciso dizer isso, que nós estamos há 521 anos de ar puro, né? Com muito sofrimento, com muita luta, com muita resistência, mas eu preciso dizer que do lado de cá também tem muita disposição para nós continuarmos defendendo os nossos territórios. Muito bem, é uma satisfação ouvir vocês. Como é que ficou a situação dos povos indígenas com a Covid, hein? Vocês tiveram apoio para enfrentar isso? Como é que foi? A articulação dos povos indígenas, a PIB, por meio dos nossos advogados que lá compõem, houve uma ação direta, uma ação de descumprimento do preceito fundamental, e aí já é um passo muito importante, porque pela primeira vez uma articulação indígena, uma organização indígena, ela foi habilitada para mover as ações do controle de constitucionalidade, onde fizemos uma pressão para que todos os nossos povos indígenas, todos os parentes usuários do subsistema, que já somos contemplados pela política de atenção à saúde dos povos indígenas, para que todos os indígenas, aldeados e os que estivessem ao entorno de nossas aldeias pudessem ser contemplados com a vacinação, tanto na primeira como na segunda dose. Foi um passo muito importante para nós, que o PADVEM poderá completar com mais detalhe essa questão da ADPF. Bom, Silvio, só para complementar as informações do nosso guerreiro Jorge, a pandemia ela acabou agravando um contexto de muita vulnerabilidade, seja do ponto de vista da saúde indígena, seja do ponto de vista da proteção dos nossos territórios, né? No caso da saúde, o julgamento dessa ADPF pelo ministro Barroso, lá no Supremo Tribunal Federal, foi fundamental para que a gente não tivesse perdido mais vidas, porque foram muitas vidas perdidas, muitas lideranças tradicionais, até de atuação nacional, né, como um cacique lá da terra indígena do Xingu, que esqueci o nome dele agora, como Paulinho Paiacã, tiveram suas vidas ceifadas pela Covid, pela ineficiência, pela negligência, pela omissão do Estado brasileiro de combater a pandemia. E os nossos povos, até pelo entendimento da própria Organização Mundial de Saúde, nós somos considerados povos com uma vulnerabilidade, né? E essa vulnerabilidade ela se dá exatamente muitas vezes pela dificuldade que o governo brasileiro tem de atuar nas nossas comunidades. Então, os nossos povos foram incluídos ainda no primeiro grupo prioritário para receber a imunização contra a Covid, junto com os trabalhadores da linha de frente da saúde, os servidores da saúde. Então, nós recebemos a imunização. Infelizmente, a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela tem utilizado o critério de um cadastro, só pode receber imunização, atendimento de saúde, quem estiver integrando o que eles chamam de Sistema Integrado de Atenção à Saúde Indígena, o SIASE, e infelizmente a gente tem tido relatos que muitos indígenas ainda não conseguiram receber a imunização ou o atendimento nas unidades de saúde que nós temos nos territórios, por não estar integrando esse sistema, esse cadastro, né? Então, nós temos ainda muitas queixas das comunidades. Tem outros aspectos, por exemplo, a CESAI teve muita dificuldade de apoiar as barreiras sanitárias que foram implantadas pelas próprias comunidades indígenas nos nossos territórios. Pelo contrário, né, a CESAI acabava dificultando, criando problemas para que as comunidades pudessem realizar um certo controle de quem entrava e de quem saía dos territórios. Tivemos um problema, acho que somente depois, praticamente de um ano de pandemia, que nós passamos a receber algum suporte de material de higiene, kit de higiene pessoal, máscara, álcool em gel, porque no começo
era nós por nós mesmos, nós estávamos aí jogados à própria sorte, se não fosse as campanhas, no caso aqui do estado do Ceará e alguns outros estados do Brasil também, campanha de solidariedade, inclusive com gêneros alimentícios, com cestas de alimentos, que muitos produtores, agricultores, pescadores tiveram as suas vidas totalmente transformadas, não tinham condições de estarem, inclusive, procurando desenvolver as suas atividades econômicas. Então, foi um cenário realmente de muita preocupação. A situação de insegurança alimentar e nutricional ela ficou ampliada e, infelizmente, a gente acabou não tendo o retorno ideal do governo brasileiro. Outra questão, para finalizar, a questão de proteção territorial. Os nossos territórios com a pandemia acabaram ficando à própria sorte também, porque o IBAMA não atuava no nosso território, a Polícia Federal não chegava junto, a própria FUNAI deixou de realizar as ações de vigilância e de monitoramento territorial. Então, era um prato cheio para que, no Brasil todo, garimpeiros, né, as mineradoras, madeireiros, as pessoas começaram a invadir os territórios. No caso aqui do estado do Ceará, a gente tivemos relatos de invasões desses territórios, né, de edificações irregulares, e nós aqui no nosso estado, especialmente, nós estamos vivenciando um cenário bem complexo da atuação de organizações criminosas, organizações que foram criadas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que pela pressão dos órgãos de segurança pública naqueles estados, migraram para o estado do Ceará, e dentro do estado do Ceará, eles encontraram um cenário favorável para eles se esconderem, para recrutarem jovens indígenas, inclusive, para a estrutura do crime, e nós estamos enfrentando um cenário de muita dificuldade, de violência, de instabilidade, de falta de atuação dos órgãos de segurança pública, algo que aqui no estado do Ceará a gente já vinha denunciando há pelo menos uns 8 anos, e infelizmente o Estado não foi capaz de barrar a entrada dessas organizações criminosas nos nossos territórios. Olha, de um lado, eu vejo assim com muita alegria a capacidade de luta e de organização de vocês. Mas eu vejo também o quanto vocês estão sendo impactados por esse modelo de desenvolvimento, esses capitalistas, o agronegócio. E as queimadas, hein? As queimadas que foram provocadas pelos grandes fazendeiros na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Isso afetou a vida de vocês? Com certeza, inclusive nós aqui na aldeia Cajueiro, estamos numa área de quase 5 mil hectares de terra, nós estamos com um fogo generalizado, muitas vezes somos nós, as lideranças indígenas, nós, os próprios parentes, que temos que nos dispor para tentar, de alguma forma, minimizar esses impactos. A gente tem sofrido bastante com isso, principalmente tendo em vista que o nosso principal meio de subsistência é a agricultura, é viver da própria terra, da própria caça, e essas queimadas ela têm impactado demais a vida e o cotidiano em nossas aldeias, sobretudo nós que moramos em áreas de mata, áreas que há uma preservação ainda maior, mas que essa preservação ela é feita por nós mesmos, somos nós, povos indígenas, que temos nos preocupado dentro do nosso próprio território de fazer esse trabalho de proteção, evitar inibir a presença de caçadores, de fazendeiros, e muitas vezes, por conta dessa ação, a gente tem sofrido bastante com essas ações criminosas, com incêndios, principalmente nessa época do ano e nos anos anteriores. Quando chega esse período de agosto a novembro, é quase certeza esse impacto em nossas aldeias, causado pelas grandes queimadas de grandes proporções. Uhum. Muito bom. Eu vejo de uma maneira muito importante assim, essa proposição de vocês também ocuparem um parlamento, né? Quer dizer, ocuparem as câmaras municipais, o legislativo de uma maneira geral, para poder defender os seus direitos, né? Vême, você é vereador, né? O que você faz como vereador indígena? Bom, como vereador indígena, o que a gente tem buscado fazer, primeiro, é quebrar um paradigma, né, uma visão totalmente distorcida de que a questão indígena seria uma atribuição, vamos dizer assim, do governo federal. Há uma visão distorcida disso, né, que problema de indígena é governo federal, é o Ministério da Saúde, é a FUNAI, é o Ministério da Justiça, enfim.
nós entendemos que nos municípios, políticas públicas comuns como limpeza, né, coleta de resíduos, coleta de lixo, algumas ações de educação, tem algumas escolas municipais, iluminação pública, enfim, tem muitas políticas que são de responsabilidades diretas dos municípios que às vezes acabam não chegando no chão das aldeias, no chão dos territórios indígenas. Então, cabe a esses povos se organizar para lutarem para que essas políticas municipais elas também alcancem esses territórios indígenas, né? Então, e tem algo também, para além das políticas públicas, que muitas vezes os entes municipais acabam ocupando uma posição de inimiga, sabe? De oposição à demarcação dos territórios indígenas. Então, acredito que os parlamentos municipais, as câmaras de vereadores dos municípios, precisam, de fato, também ter a presença de indígena, no caso desses municípios que possuem população indígena. Aqui no meu município, pela nossa experiência, nós temos feito essa defesa dos direitos dos povos indígenas, temos tentado provocar essa responsabilização do ente municipal de chegar junto com as comunidades indígenas, com as políticas municipais, de fazer a defesa contra aqueles setores que são fazem oposição à demarcação do nosso território, e o bom debate. Nós temos, evidentemente, bandeiras de luta que nós defendemos, mais alinhada ao campo progressista, de direitos humanos, da questão ambiental, das mulheres, da juventude, dos povos originários, comunidades tradicionais, da educação, do serviço público. Então, a gente tem abraçado, evidentemente, aqui no nosso caso, no município de Caucaia, várias causas. Mas o que é estratégico é nós termos a voz de um indígena, legítimo de uma comunidade indígena, comprometido com a causa, porque eu tenho a compreensão de que não basta ser indígena, precisa ser comprometido com a causa. Porque nós temos alguns indígenas que são candidatos, se elegem, mas não tem compromisso nenhum com a causa. Então, nós demarcamos esse espaço de nós termos as nossas vozes ecoando nos parlamentos municipais de todo o Brasil, para que a gente consiga fazer a defesa dos nossos interesses. Inclusive, lá em 2016, quando eu fui candidato pela primeira vez, eu tive a oportunidade de receber a maior votação entre todos os 169 vereadores indígenas eleitos em todo o Brasil, com 2.641 votos. E nós conseguimos ampliar, Silvio, o número de indígenas eleitos nos municípios, sabe, de 169 para mais de 240 vereadores indígenas. Então, nós estamos mostrando que é estratégico nós também ocuparmos esses espaços da política partidária, dos mandatos eletivos, seja de vereador, dos mandatos para poder executivo também. Temos alguns prefeitos e vice-prefeitos indígenas, e estamos aí na luta para a gente também conseguir entrar nas assembleias legislativas e também no Congresso Nacional, que, infelizmente, na atual conjuntura, nós só temos a voz da nossa parenta Joênia Wapichana. Só para completar um pouco aqui o debate colocado pelo Padre Weib, no mês de novembro estaremos realizando a Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, e lá haverá uma pauta sobre essa questão política. Poderá, após as discussões da nossa Assembleia, a gente sair com novidade, já para a Assembleia Legislativa temos um nome, né, que devemos fazer esse debate em todas as aldeias, em todos os municípios, para que a nossa voz também seja ecoada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com um representante saindo das nossas aldeias. Né? Isso é muito importante, esse avanço na questão política, na questão partidária. São frentes de luta, né? Exato. E vocês tiveram acesso, os povos indígenas, ao auxílio emergencial ou não? Nós tivemos, sim. Tem muitos indígenas que estavam cadastrados no CadÚnico, né, que já recebia Bolsa Família, e a maioria dessas famílias que são consideradas hipossuficientes passaram a receber esse benefício. Aí, evidentemente, nós temos relatos de muitas famílias que não conseguiram acessar o benefício, né? Aquelas que tinham dificuldade de acessar o sistema de cadastramento, de ter acesso à internet. Então, infelizmente, os mecanismos de acesso ao benefício do auxílio emergencial acabavam dificultando o acesso pelos nossos indígenas, dos nossos povos. Evidentemente que a necessidade de fazer um cadastro pela internet, ter acesso à internet, computador, celular, não é todo mundo que tem esse tipo de acesso, e em alguns casos
evidentemente nós conseguimos absorver muitas informações de gente que ficou de fora. Mas, assim, nós tivemos uma grande maioria que conseguiram acessar com a ajuda das lideranças, de professores, de organizações indígenas, de alguns casos dos CRAs que estão implantados nos municípios, que também fazem um atendimento diferenciado, preferencial para as comunidades indígenas. E é isso, mas a situação ela tem ficado muito caótica. Nós temos uma crise sanitária, mas também uma crise econômica, que os meios de produção, o acesso à renda básica, o acesso à alimentação, o gás de cozinha é muito caro, então tem muita gente aí que não está conseguindo ter o mínimo para a sua sobrevivência com dignidade. Eu queria trazer para vocês uma outra questão, porque tem uma pesquisa, inclusive, que foi apresentada recentemente, que demonstra o quanto as comunidades indígenas cuidam do meio ambiente, preservam o meio ambiente, interagem de uma maneira assim toda respeitosa com eles, né? Quer dizer, parece que só 1,6% nessa pesquisa é o quanto, vamos dizer assim, as comunidades indígenas, de alguma maneira, alteram o ambiente, muito diferente da exploração capitalista, né? Então, a minha pergunta vai no sentido daquela filosofia que vem dos povos indígenas andinos, do bem viver. Vocês se identificam com essa questão dos povos indígenas andinos? É mais ou menos a mesma coisa ou tem diferença? Quem que... A nossa relação, primeiro é importante colocar aqui a relação de nós povos indígenas com a terra. Diferentemente dos não indígenas, tem mais como se fosse uma propriedade privada que pode a qualquer momento se desfazer como um lucro. A terra indígena, para nós, ela tem um sentido especial. E pelo sentimento de mãe, é nosso dever de cuidar, de proteger, né? Porque o nosso entendimento é que somente a Mãe Terra é possível para que possamos manter viva a nossa cultura, as nossas tradições, né? Garantir o usufruto exclusivo dos nossos povos e, principalmente, o futuro das nossas gerações. Esse sentido espiritual, o sentido de preservar, por exemplo, na maioria das terras indígenas, eu vou colocar como exemplo a nossa própria terra. Após a nossa retomada que ocorreu no ano de 2008, a nossa terra praticamente devastada, após um investimento bilionário de empresas que pensavam apenas no lucro, derrubaram diversas árvores frutíferas plantadas pelos nossos antepassados, pelas nossas famílias tradicionais. Após esse ingresso de retomar ao nosso território sagrado, a gente tem feito, por exemplo, nós plantamos mais de 20 mil árvores, tanto entre árvores frutíferas como árvores nativas da nossa própria região. Então, esse sentimento espiritual, esse sentimento sagrado que temos com a Mãe Terra e esse nosso dever de cuidado tem feito a diferença. Tanto é que as principais áreas de preservação ambiental, se formos analisar hoje, estão dentro dos nossos territórios indígenas. Bebê, é a Pachamama, né? Exatamente, né? Segundo os levantamentos feitos por ambientalistas, pesquisadores, cientistas, os territórios indígenas eles são os mais preservados e conservados do mundo. Então, para nós, a importância da mata em pé, da floresta em pé, ela é algo que é extraordinário, é a maior defesa que nós fazemos, né? Então, e isso é muitas vezes impensável num modelo de sociedade que só busca o lucro. As terras, o contexto de terras como propriedade, não passam de meras mercadorias. E essa relação afetiva que foi colocada aqui pelo meu parente Jorge, ela é no sentido de nós entendermos como parte da natureza. Então, a natureza, para nós, por exemplo, a pedra, uma pedra, para nós, diferentemente do que o resto da sociedade acha, a pedra para nós ela tem vida, muitas vezes ela é morada de encantado. Aqui no Povo Tapeba, por exemplo, tem uma história linda de uma pedra sagrada. O nosso nome, o nome Tapeba, vem de Tapeva, que é uma variação de pedra chata. Então, até essas compreensões do que integra a natureza, muitas vezes é muito mal compreendida pelo restante da sociedade. Então, tem uma história chamada, né, no direito, a gente assiste muito isso, que é a função social da propriedade. O que seria a função social da propriedade para a sociedade convencional, vamos dizer assim, majoritária? Uma área que ela está ali como propriedade, que não está sendo utilizada, aí muitas vezes é colocada como
muitas vezes de desova de cadáver, colocação de lixo, e aí ela não está cumprindo a função, o Estado, o município pode requerer aquela área ali para um programa de habitação, de moradia popular e tal. Muitas vezes, para nossas comunidades, para nossos territórios, até essa compreensão de função social da propriedade é muito mal interpretada até por juristas, porque eu lembro que teve uma ação judicial que um advogado de um proprietário de terra alegava que aquela terra ali dos indígenas, do povo Tapeba, por exemplo, não é utilizada. Só que esse sentido de utilização ele é muito mal compreendido. Dentro do nosso território, por exemplo, tem áreas que são específicas de encantaria, de espiritualidade, só que entra o pajé. Tem áreas sagradas que nós não podemos entrar, pessoas assim, integrantes da própria comunidade. Então, é a visão cosmológica, é uma visão espiritual, é um respeito da nossa ancestralidade, dos nossos encantados. Então, esse tipo de relação é um debate que a sociedade majoritária, a sociedade brasileira ainda não está preparada para esse tipo de debate. Mas o que eu devo colocar é que nós continuaremos defendendo a Pachamama, defendendo o bem viver, porque é o futuro das próximas gerações, mas também é uma responsabilidade nossa, da atual geração, integrar um mundo melhor do que nós pegamos. É o mínimo que nós devemos fazer. Mata em pé o que nós defendemos. Você abre uma possibilidade de eu fazer uma pergunta, e olha, nós já estamos chegando perto do final do nosso tempo. Então, eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou pedir a vocês que digam em 2 minutos, depois da pergunta, qual é a mensagem que vocês querem transmitir para os nossos telespectadores, tá bom? A pergunta é: como é que as crianças indígenas estão herdando todo esse patrimônio cultural? Os nossos curumins têm um papel muito importante na nossa aldeia, nas nossas aldeias, né? O que é sagrado, o que é tradição, diferentemente, por exemplo, de alguns de nossos mais velhos, alguns dos nossos troncos velhos, que passaram momentos muito difíceis, e aí é importante relacionar até essa questão do Nordeste brasileiro, que muitos dos nossos povos adotaram, inclusive como estratégias de sobrevivência, o silêncio. Até por impedimento legal. Não poderíamos nos reunir em determinados locais públicos para, por exemplo, praticar nossos rituais. Os nossos curumins de hoje, eles crescem acompanhando toda essa luta. Nesse histórico de luta, por exemplo, ontem, nas manifestações aqui no estado do Ceará, tanto da Justiça Federal, em Fortaleza, em Crateús, em Itarema, nossas cunhãs, nossas mulheres guerreiras, sempre com nossos curumins ao lado, que têm crescido acompanhando essa luta, entendendo o que é sagrado, o que deve ser valorizado em nossas aldeias. Então, são muito importantes para que a nossa cultura ela seja mantida, ela seja assegurada e preservada também no futuro. Então, eles têm essa missão também de aprimorar essas nossas tradições e fazer com que nossos povos sejam sempre fortes e firmes nessa questão cultural e na nossa luta de forma geral. Maravilha. Então, eu vou pedir para vocês, então, cada um, vamos dizer, usando 1, 2 minutos, dizer uma mensagem para o telespectador, uma mensagem que vem da luta de vocês, do projeto de futuro, do que vocês aspiram que a sociedade brasileira tenha como respeito e integração com os povos indígenas. Eu vou pedir para o Veibe começar. Bom, a mensagem que nós deixamos na tarde de hoje, primeiro a mensagem de esperança. Nós precisamos atravessar esse período de pandemia forte, mais unidos, que a gente possa, inclusive, valorizar mais a vida, valorizar mais os parentes, a comunidade, a sociedade, os povos, enxergar na natureza uma possibilidade de um modelo diferente de sociedade. Nossa sociedade mundial ela está doente, as catástrofes ambientais, mudanças climáticas, tudo isso aponta para um cenário totalmente desolador, uma possibilidade até de extinção da humanidade, e que nós, povos indígenas, temos procurado viver nesse projeto de bem viver, de respeito com a mãe natureza, de defender os nossos territórios, lembrando, inclusive, que a terra é patrimônio da União, que cabe aos nossos povos o usufruto exclusivo, ou seja, até as terras indígenas
é do povo brasileiro, é de toda a sociedade, cabendo aos nossos povos o usufruto exclusivo. Então, nós defendemos os nossos territórios, porque os territórios cumprem uma função socioambiental para o futuro das nossas próximas gerações. Nós costumamos a dizer, nas nossas lutas, que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, que nós entendemos que é na Mãe Terra em que nós conseguimos produzir, conseguimos viver, conseguimos nos reproduzir. Então, a gente precisa compreender a Mãe Terra com essa possibilidade da nossa verdadeira libertação, da nossa libertação do capital, a libertação da concentração de riqueza, da gente entender que é uma obrigação nossa, de fato, entregar um mundo melhor para as próximas gerações. E nós estamos fazendo tudo errado, no geral, nós estamos fazendo tudo errado. Agora é preciso a sociedade internacional entender esse modelo, esse modo de vida diferente que nós temos implantado nos nossos territórios indígenas como uma filosofia de vida para todo mundo. Não basta a gente querer derrubar, tirar nossa mata e somente construir, edificar. Para cada árvore tirada que se plante 10. Você, Silvio, nós temos que passar por aqui, a nossa passagem por esse plano precisa ser compreendido como uma missão. Cada um de nós precisa ter uma responsabilidade aqui, né? Eu costumo muito, sempre nos meus momentos de tranquilidade, assim, que é muito difícil ter isso, né? De cuidar das minhas plantas, de plantar. Eu planto muita árvore nativa, planto muita árvore frutífera, ensino isso para os meus filhos, papel fundamental das escolas indígenas que nós temos nos nossos territórios. Eu acredito que nós estamos conseguindo fazer o nosso papel, o nosso trabalho, mas que isso também precisa está ocorrendo também para fora dos territórios indígenas, né? Porque, infelizmente, as coisas não funcionam como na televisão. As coisas não são igual, o agro é tudo, o agro é tech, né? Não é por aí. A gente precisa defender a mata em pé, a gente precisa defender a floresta, a água, os animais, e nós, seres humanos, como parte dessa mãe natureza. Muito bom. Então, Jorge, suas palavras. 2 minutinhos. Nesse momento, o que pedimos em toda a sociedade brasileira, mundial, é a solidariedade, apoio. Essa luta que estamos encarando no nosso país não deve ser encarada apenas por nós, povos indígenas. Todas as minorias, toda a sociedade brasileira precisa entender que o que está em jogo é a nossa própria vida, o nosso direito sagrado, e como foi muito bem colocado, esse direito sobre a terra mesmo após concluir todo o seu processo de demarcação, ela fica de posse da União, sendo nós apenas usufruto. Que a sociedade tente pesquisar. Hoje nós estamos, principalmente por meio da nossa juventude, divulgando de forma constante tudo o que acontece em nossas aldeias, por meio das nossas redes sociais. Peço que sigam, por exemplo, as redes sociais das organizações indígenas, da PIB, da Federação dos Povos Indígenas, da APOIM, das nossas próprias redes particulares. É lá que a gente tem dedicado a nossa vida a esse projeto de futuro para as nossas gerações, de entregar uma vida mais digna, uma aldeia preservada, enfim, a nossa missão aqui na Terra fazer isso, e que a sociedade também precisa entender. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao cacique Jorge Tabajara e à liderança do povo Tapeba, Weibe Tapeba, por essa excelente apresentação da dinâmica que vocês estão enfrentando, das práticas de resistência, das aspirações dos povos indígenas, e agradecer também a você que nos assiste por ter participado desse papo. Semana que vem tem mais. Obrigado.